Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar esse milhomímetro digital da marca LHF. Vamos ver as suas principais características técnicas, suas funcionalidades e fazer testes como a gente sempre faz aqui no canal, mostrando se ele realmente entrega ou faz aquilo que ele promete. Então, como sempre, vamos dar aquela espiadinha dentro dele e vamos ver como é a montagem e são as suas características internas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like, curta e compartilha com seus amigos para que a gente possa mostrar e difundir o conhecimento que a gente mostra aqui no canal. Então vamos lá. Adquirindo esse equipamento, você acaba recebendo uma maleta bastante resistente, bastante robusta, né, com o próprio equipamento dentro dele, né, um manual do equipamento, uma bolsinha para o transporte dos cabos, né, o cabo de alimentação, né, para o carregamento da bateria, e o cabo com as duas garras, né, a 4 fios, para a gente realizar as medições do equipamento. Antes de falar do equipamento em si, eu já quero começar pelos cabos, tá pessoal? O cabo aqui ele é feito com um material, né, um cabo de silicone bastante robusto, com isolamento para uma alta tensão, um cabo de seção de 1 mm², bem acabado, entendo, com bons conectores. E o que chamou atenção, né, obviamente, é a própria garra de contato. A garra de contato é uma garra comum que há no mercado, mas o fabricante acabou usinando essa parte do contato aqui para garantir, né, um perfeito contato, um contato com a mínima resistência possível. Então isso já garante, né, e já mostra a qualidade e uma preocupação que o fabricante teve com o contato, né, para poder realizar uma medição com a maior precisão possível. O equipamento também traz um manual que todos sabemos, né, que temos que ler, né, com bastante atenção antes de executar qualquer medição com o equipamento. Uma coisa que eu queria mostrar aqui no manual, o equipamento ele possui uma versão de bancada, que é nessa caixa metálica como está mostrado aqui na foto, que o manual mostra, e também a versão portátil, que é essa que está aqui na bancada, que a gente vai avaliar hoje. Tem a opção com e sem bateria, esse é o equipamento que possui bateria. Para a gente conseguir mais informações sobre os equipamentos da LHF, né, e do milhomímetro, a gente digita no Google LHF instrumentação, né. O primeiro link que aparecer então já é o do fabricante, né. Aqui está o site do fabricante. Então, com todas as informações dos produtos que eles possuem, né, clicando em produtos, a gente vai lá no que interessa para nós nesse momento, que é o milhomímetro, né. No milhomímetro aqui ele tem bastante informações sobre o equipamento. E vamos aqui no manual do usuário. Manual do usuário, clicando no milhomímetro, vai aparecer então um PDF com as informações, né, do equipamento que a gente está avaliando hoje. O que interessa para nós aqui é essa telinha aqui que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, assim, as características técnicas, quais são as principais informações aqui que a gente deve saber, né? Então o equipamento, como foi falado, ele possui 7 escalas, né, que elas partem então de medição, aqui a medição mínima de 70 micro-ohms, né, a 1 miliohm, de uma escala, então a escala mais alta de 100 ohms até 1000 ohms. Então são esses os valores que a gente pode medir com uma precisão de 0,5%, né, e a corrente máxima aplicada em cada medição está demonstrada na tabelinha aqui ao lado. No caso da medição de temperatura, então ele mede de 3 até 150 graus com um PT100, né, com a resolução de 0,1 grau. Aqui temos a face, né, a tela do nosso equipamento. Então eu vou mostrar alguns detalhes aqui interessantes, né? Os 4 bords, né, de conexão das ponteiras, né, do cabo para fazer a ponte de Kelvin. Então os 4 conexões, né, a fonte de alimentação, a entrada para alimentação, né? Aqui ele possui um conector, então, que serve para a gente colocar um sensor de PT100 para fazer o ajuste ou a referência, né, da medição em função da temperatura que a gente tem. A tela touchscreen e o botão de teste. E aqui a conexão USB para gravar então as informações, em geral o relatório. Vamos ligar o equipamento. Ele se inicia, ele vai dar uma piscada na tela. Vamos dar uma olhada aqui na tela touch e vamos ver o que ela tem para nos mostrar. Então na escala, clicando no menu escala, eu tenho 7 escalas, né? E tem a opção de auto range. Eu já vou deixar aqui na auto range que ela fica mais fácil. Compensação, né? Compensação de temperatura. Nesse caso está nenhuma. Eu posso compensar então a temperatura se eu estiver medindo um rolamento de cobre, por exemplo, um bobinado de cobre ou um bobinado de alumínio, ou deixar na opção de nenhuma, nesse caso nenhuma. Comparativo, né? Eu posso, nesse caso, ele está preparado para medição de três medições aqui, apresentando o erro, mas esse equipamento ele foi desenvolvido para uso, para uma aplicação mais direta, eu diria, em motores. Motores com medição a 6 fios, né, ou 6 pontas, ou medição de motores, a gente já vai ver aqui no relativo 6,
para medição de motores com 6 bobinas, né, ou com 12 pontas. Então depende da aplicação. Se a gente for medir um motor, eu posso usar uma dessas duas telas, ou então uma tela de medição individual, onde eu vou ter uma opção de colocar o valor máximo e mínimo e o valor da medição, né? Selecionando aqui, por exemplo, agora em cinza, e eu vou saber se o equipamento, né, ou aquilo que eu estou medindo ficou dentro do range máximo e mínimo e é aceito. Então, em uma linha de produção, colocando o máximo e o mínimo, né, dentro do range aceitável para aquele produto, aquele equipamento que eu estou medindo, a gente pode medir e saber, né, que o equipamento então passou ou não passou. Essa medição também pode ser usada para medir contactores, relés, disjuntores, enfim, dentro dos ranges, né, das características desse medidor. Tem aqui também a opção de temperatura. Nesse caso ele está marcando 25 graus, que é uma temperatura interna. Ela não está em vermelhinho, quer dizer que ela não está medida. Se eu tivesse o sensor de temperatura colocado aqui então nesse conector, ele estaria medindo a temperatura ambiente. Como não está conectado, eu posso setar essa temperatura. Beleza. Aqui eu tenho os dados do cliente, clicando aqui, né, ele vai aparecer já então várias informações, né. Aqui então eu tenho a tela com as principais informações, né, da medição que eu vou realizar. Nesse caso aqui então tem o cliente, número de série, ordem de serviço, carcaça, potência, tensão, operador e observações que eu quero fazer sobre aquela medição. Por exemplo, clicando em cliente, neste caso vai ser o cliente Mr. Amp. E aqui a gente pode colocar as informações necessárias então para a gente preencher o relatório. Concluir. A gente tem então a função, também umas opções aqui de menu. Eu tenho os dois primeiros ícones aqui de calibração, que são ajustes, né, feitos pelo fabricante em fábrica. Tenho a conexão de Wi-Fi, onde ele mostra a rede e a senha. Eu posso me conectar com alguma rede, com algum ponto que eu tenha então internet. Tem a conexão que ele vai mostrar, né, o IP port, enfim, para que o fabricante faça o acesso remoto através do NDESC. Não é o caso aqui, a gente não vai fazer essa configuração, né? Mas há essa possibilidade então do fabricante fazer esse acesso via NDESC e ajustar o equipamento se for uma falha de software, né? E aqui a gente tem as configurações. Dependendo do ensaio que a gente está realizando, que ele for normatizado para 25 graus, 40 graus, a gente deixa em 25, né? Temperatura de referência. A temperatura atual aqui está ajustada para 25, mas, por exemplo, se fosse 20 graus, eu poderia ajustar em 20 graus, ou então ter o meu sensor, né, conectado aqui. Número de aquisições, ele faz a média então de quatro aquisições, nesse caso, que é o número default, e o tempo de estabilização, de 1 segundo. O tempo de estabilização, né, pessoal, dependendo do que a gente vai medir, né, ele tem uma indutância muito grande. Então, para que ele se estabilize, eu preciso que essa corrente permaneça, né, circulando pelo equipamento por mais tempo. Então, aqui nesse caso, está ajustado para 1 segundo, dependendo da situação, de um transformador ou de um motor de grande porte com uma alta indutância, esse valor tem que ser alterado. Posso zerar o relatório, né, habilitar o debug, equipamento com bateria, enfim, está setado com bateria e não está com o debug habilitado. Isso também são opções que o fabricante acaba utilizando. Então vamos lá, vamos salvar, voltar e a gente já pode iniciar algum teste aqui para que vocês possam estar vendo como o equipamento funciona. Eu vou iniciar uma medição aqui de resistor com essa tela aqui individual. Cada cabo tem uma anilha, cada cabo possui uma anilha e a gente tem que colocar ela conforme a posição, né, indicada no equipamento. Vamos iniciar as medições aqui com uma resistência de 10 ohms, tá, para a gente fazer alguns ensaios. Coisa que chama atenção, então, que a garra, né, esse contato ele é muito bom. Então eu estou com a minha medição na minha resistência aqui, no cantinho aqui da tela, né, e vou fazer um teste aqui agora, clicando onde eu quero medir, né. Eu já deixei setado aqui o máximo de 10 ohms e o mínimo de 9,5. Então, clicando aqui, a gente pode selecionar 10 ohms, né, que é o que está selecionado. Clicando no outro, então, 9,5, que é o que está selecionado. Clicando em cinza aqui, vou iniciar a medição e vamos ver o que a gente vai chegar. Então, cheguei no valor de 9,784 ohms. Então, me mostrou que eu estou dentro do range aceitável, ou seja, né, eu estou entre 9,5 e 10. Os dois ícones permaneceram verde, o que me indica que o equipamento está adequado. Vamos clicar aqui, né, na teclinha do lado. Notem que eu ajustei o valor para 9,8 e agora eu vou dar um testar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Notem, nessa medição o valor repetiu, né, 9,784 ohms, só que como eu tinha setado um valor de range de 9,8, ou seja, aqui acima, essa medição ela ficou abaixo do valor, né, dado como margem para ele, como limite. Então ele acusou vermelho, então num teste de passe e falha, essa medição ela teria falhado, né? Vamos fazer aqui, ajustar aqui então para a gente o valor
para a gente fazer um ensaio aqui também de 9.7 ohms, enter. Vamos ver como é que o equipamento vai se comportar. Notem, né? Nesse caso, o equipamento, né, a medição excedeu o valor máximo permitido de 9.7, ele acusa o erro, então, de máximo que a gente teve aqui nesse ponto. Então, assim, com esse equipamento a gente consegue, numa linha de produção, testar, né, alguns pontos, alguns parâmetros aí e garantir que o meu equipamento, aquela minha bobina, aquele meu equipamento trifásico, normalmente a gente vai fazer isso porque tem 3 medições, né, uma em cada fase, ele está adequado e está dentro de um range aceitável. Vamos fazer algumas medições com algum motor, né, no comparativo aqui do relativo 3. Para que a gente possa gerar relatórios, tá, pessoal, que a gente vai gerar o primeiro relatório agora, a gente tem que estar com o pendrive instalado, ele tem que ser formatado conforme as características que estão no manual, então é bastante simples. E o equipamento, então, o manual, o fabricante recomenda que o pendrive seja inserido com o equipamento desligado, depois então a gente liga o equipamento e o pendrive já está inicializado junto com o equipamento. Então vamos lá, eu quero fazer então a medição desse motor trifásico 3/4 de CV, 60 Hz, 2 polos a 6 fios, né, com tensão 220, 380. O próprio equipamento já mostra que eu tenho uma ligação aqui a 6 cabos, né, ou 6 pontas, ou 6 fios, como costumam se dizer em alguns lugares, né. O fabricante recomenda que a ponteira vermelha então seja inserida na ponta 1 e a ponteira preta na ponta 4, e assim sucessivamente em cada bobina do motor. Então vamos fazer isso. Conectados à primeira bobina, então seleciono a medição 1, vou aqui em alto range, que eu não sei qual que é o valor da resistência que eu vou obter ali, né? Não estou com compensação de temperatura, né? E vou iniciar a medição. O equipamento mediu 8.3 ohms aproximadamente, vamos realizar as outras medições agora. Olha só, pessoal, então com a medição já realizada das 3 bobinas, né, eu obtive valores em torno de 8.3 ohms. E ele apresenta aqui uma margem de erro, né, um erro das 3 medições, que é de 0.193%. Esse erro percentual de 0.193% permite, né, comporta o funcionamento desse motor, né, dentro de uma linha de produção ou dentro de uma empresa de rebobinagem de motores, né, esse erro é um erro aceitável. Agora um teste então no modo relativo 6, né, na escala de alto range. Eu vou estar medindo então esse motor trifásico de meio CV, 60 Hz, né, 4 polos, com 12 fios. Então, aqui com 6 bobinas, né, tenho 6 campos para preencher, ele vai dar também um erro percentual que eu tenho entre as medições. Vamos iniciar então com os fios 1 e 4, e assim sucessivamente. Então notem, né? Finalizei as 6 medições, né, com um erro percentual de 0,964%, com um erro menor aqui do que 1%, o que garante, né, que o funcionamento do motor, né? Em média eu fiquei com a resistência então do bobinado em torno de 25 ohms, o que é o esperado para esse tipo de motor. Então, para gerar o relatório, né, pessoal, visto que a gente já tem os testes feitos, clicando aqui em gerar relatório, ele já vai gerar o relatório. Já tinha salvo um relatório antes, né? Ele gerou o PDF2 aqui com os valores então medidos nesse motor. Para acessar os relatórios, né, basta colocar o pendrive então no computador, né, selecionar então o relatório que você quer ler, no caso aqui a gente vai ver o número 2, clicar nele, ele já vai abrir aqui o relatório, né, do milímetro número 2. O cliente foi o Mr. Amp, né, o número de série e tal, aparecem as informações inseridas lá naquela tela do milímetro, né, e aqui as medições, né, da bobina entre a ponta 1 e 4, 25.12 ohms, e assim as 6 medições são mostradas aqui. O erro calculado foi de 0,96%, né? A escala selecionada foi a escala 6, né, que vai de 10 ohms a 100 ohms. Não houve compensação de temperatura, né? A temperatura ambiente 25 e a temperatura de referência também 25 graus. Então esse é o relatório que ele apresenta, né, de cada medição feita. Um relatório simples, né, mas que tem todas as informações que a gente precisa saber, né, a respeito do equipamento que está sendo medido. O objetivo desse ensaio aqui com o multímetro da Fluke é medir a máxima corrente que ele vai entregar então para o meu amperímetro. Então vamos ver o que vai acontecer agora. Aqui eu tenho na escala de máximo e mínimo, né? Vamos ver o que ele vai nos mostrar.
Minha bateria então está em 83%, o máxima corrente que ele entregou aqui para o meu multímetro nessa condição de medição, né, que ele mediu então 25,6 miliohms, foi 3,9 amperes. Outro ensaio que a gente pode fazer, né, deixando também na escala de alto range, é ver qual é a máxima tensão que ele entrega na saída, né, em circuito aberto, né, visto que eu estou usando agora um voltímetro para medir. Né. Então vamos medir aqui. Nota, né? A máxima tensão que ele está entregando é aproximadamente 5 volts. Finalizou o ensaio e começa então a tensão a diminuir, que caracteriza que tem algum capacitorzinho ali na saída que está sendo descarregado, né? Vamos ver o resultado então dessa forma de onda, né, de medição que é aplicada aqui no osciloscópio. O objetivo desse ensaio aqui agora é ver a forma de onda que ele vai estar aplicando, né, o que eu vou ter em cima dessa minha resistência sob teste, né, a resistência de 5 ohms. É possível notar, né, que há uma série de comutação de relés internamente, então deve ser fontes de correntes diferentes. Né? Eu botei aqui em single shot o osciloscópio, eu estou em alto range, ele vai buscar então qual é o melhor range, né, que ele está fazendo essa medição. Então vamos ver. Olha só, ele comutou várias vezes, né, e chegou num valor final aqui, então que deve ser onde ele realizou a medição. Vamos gravar isso aqui, essa forma de onda. Essa é a forma de onda que a gente tirou aqui, né? Então vamos deixar aqui e vamos alterar um pouquinho os valores aqui para a gente ver se a gente consegue alterar então o tempo que a gente vai ter aqui. Se a gente for em menu, né, em configuração, a gente tem o tempo de estabilização de 1 segundo. Que eu acho que é essa parte final, tá? Aqui só que ele não demonstra isso muito claramente. Cada janela que a gente tem aqui é 1 segundo, eu estou com aproximadamente 1,5 segundo então de estabilização. Vamos aumentar então para 2 segundos. Enter, salvar, voltar. Vamos lá no alto range e vamos gerar uma nova forma de onda. Vamos ver se essa parte final aqui ela vai ser alterada. Repetindo alto range. Opa. Alterou. Notem, né? Então a gente teve, vamos colocar aqui em cima, olha só. A gente teve de fato uma diferença aqui de 1 segundo, né, de acréscimo do tempo de estabilização. Então aproximadamente 1,5 segundo que ele deixou como default, né, quando está ajustado para 1, e para 2 segundos ele aumentou 1 segundo aqui a medição. Vamos ver se isso... Vamos aumentar aqui 2 segundos, vamos ver como ele vai se comportar. Passar de 2 segundos, vamos passar então para 4 segundos. Começa a valer, né? 1, 2... Então, ele aumentou, então, fora o 1,5 segundo que ele tem inicial, né, ele aumentou, então, 3 segundos aqui, né, 3 quadrados aqui, né, que a gente tem no nosso osciloscópio, na nossa grade aqui de medição. Então, de fato, está aumentando. Só o momento inicial ali, que é 1,5 segundo. Mas, enfim, aqui a gente tem os pulsos, né, que conforme os relés chaveiam, né, mostram que eu tenho um aumento de tensão, então, em cima desse resistor, né, que ele está testando a melhor escala, então, para medir com melhor precisão. O milímetro ele acaba fazendo essa busca, né, no alto range. Então vamos abrir o equipamento e vamos dar aquela olhadinha por dentro. Bem, pessoal, eu abri o equipamento e confesso que me surpreendi com ele, né? Então, pessoal, a montagem do equipamento é bastante robusta, tá? Eu acabei não abrindo ele todo para não correr o risco de danificar o equipamento, visto que eu tenho que devolvê-lo, né? Aqui a gente tem uma fonte de alimentação que serve para fornecer energia para o circuito e também para o carregamento da bateria. Aqui na parte de baixo, essa placa aqui, então, aqui tem vários relés, né, que são os relés que fazem o chaveamento e fornecem, né, a corrente, então, necessária para o ensaio, né, que a gente está fazendo aqui do milímetro. Aqui, então, a gente tem um pack de bateria em amarelinho aqui, que são baterias de células do tipo 21700, então são células aí com capacidade maior de íons de lítio, né. Aqui a gente tem um conjunto, então, que é do LCD, e aqui uma plaquinha do tipo Raspberry Pi, parecida, né? Me parece ser um Raspberry Pi que fornece então roda o software do touchscreen
e também responsável pela medição do circuito. Então todos os parafusos, essas partes móveis que tem aqui no circuito, tem esse silicone então que evita o desparafusamento, eu diria, né, no caso de vibração. Todos os cabos são numerados, isso mostra a organização que o fabricante tem em fazer um produto com qualidade, e o case que todo ele é bastante robusto, então achei bem interessante, diferente de outros equipamentos que a gente já viu aqui no canal, que o case não é tão robusto e também a montagem não é tão complexa. Gostei! Gosto de um equipamento assim bem montado, tem bastante horas de engenharia. Bem pessoal, chegamos ao fim aqui do nosso vídeo. Eu quero dizer para vocês que estou bem impressionado, gostei bastante desse equipamento, né, pelas capacidades dele, né, pela complexidade da montagem também dele, pela robustez dessa montagem, enfim. Lembrando que ele é um equipamento bastante dedicado então para aplicação em motores, né, em transformadores, contactores, enfim, né, relé. Não é um equipamento próprio, eu diria, para a medição de SPDA. Ele precisaria de algumas alterações, coisas que eu já comentei com o fabricante a respeito, que poderia talvez ser feitas, criado uma nova janela, né, para fazer a medição e que garantisse então a medição em SPDA. Ele é um equipamento extremamente robusto, gostei bastante, apresenta uma série de funcionalidades, eu diria, né, diferente de outros miliomímetros que eu já avaliei aqui no canal. Espero que a gente veja no futuro essa versão evoluindo, né, cada vez mais. Bem pessoal, as principais informações desse miliomímetro eu passei aqui no vídeo para vocês, espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, curtir e compartilhar com seus amigos. Se você já usou um miliomímetro digital da LHF, deixe nos comentários e nos deixe a sua percepção desse tipo de produto. Espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço a todos e até o próximo.